Meus amigos, agora que finalmente a série Cobra Kai terminou, mas eu diria que não foi um final lá muito perfeito, né? Porque eles deixaram muitas perguntas em aberto que quem sabe no futuro eles irão responder em outras séries derivadas. Por exemplo, e aquela treta que tinha lá do Sato, né, que é o tio do Chozen, com o Mestre Kim San-Young, né? Eles jogaram isso aí, mas não explicaram. E aquele cara que o Sr. Miyagi supostamente aniquilou, ele matou lá no Sekai Tekai, o tal do Claremont. E aí? Ninguém tocou mais nesse assunto, né? E o Chris, como é que o Chris ele conseguia ir de um país pro outro, sendo que ele tava sendo procurado internacionalmente pela polícia, né? Como é que ele conseguiu fazer esse trâmite aí? E Johnny Daniel, né? Será que a série finalmente definiu quem é o melhor lutador entre os dois? Então, são muitas perguntas que a série Cobra Kai nos deixou e hoje eu vou tentar respondê-las para vocês. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e a primeira perguntinha que Cobra Kai simplesmente ignorou, sabe? Eles jogaram assim e não responderam mais na sexta temporada, é a treta, a briga que supostamente existiu entre o Sato, que era o tio do Chozen, e o Mestre Kim San-Young. Pois na quinta temporada de Cobra Kai, Chozen revelou que seu tio Sato tinha um imenso ressentimento em relação ao Mestre Kim. E dado que a sexta temporada de Cobra Kai marca o retorno do Mestre Kim, né, como mentor do Chris e da Kim, a série teve a oportunidade perfeita de revelar o que o Sato tinha contra o Mestre, né? E a última parte da série apresenta muitos flashbacks que destacam o relacionamento tóxico que existia entre o avô e a neta, né? E em direção aos seus momentos finais, a sexta temporada de Cobra Kai também apresenta o confronto entre Kim e a neta. No entanto, apesar de retratá-lo como um dos vilões secundários, a sexta temporada nunca se aprofundou nos detalhes da briga do Kim com o Sato, né? E talvez a razão do ódio que o Sato sentia pelo Mestre Kim e vice-versa seja um dos motivadores, né? Um dos motivos que impulsionou o Chozen a ajudar o Johnny, Daniel e companhia na sexta temporada, mas infelizmente o roteiro de Cobra Kai não se aprofundou nisso, porque na minha opinião eles vão fazer isso em outra série, porque como vocês já sabem, eu já cansei de falar aqui pra vocês e é só questão de tempo até o anúncio oficial acontecer, e eu acho que o anúncio vai vir esse ano ainda, tá? Que é justamente uma série prequel, é uma série sobre o passado do Sr. Miyagi. Então, como o Miyagi ele é da mesma época que o Sato e o Mestre Kim, então é bem provável que nessa série, né, retratando o passado do Miyagi, a gente descubra o que aconteceu entre esses dois personagens, né? O motivo dessa briga entre Sato e o Mestre Kim. Se tem um lugar pra gente entender o que aconteceu e finalmente revelar esse grande mistério que Cobra Kai deixou em aberto, é na série do Sr. Miyagi. Não tem outro lugar pra eles responderem. Ah, mas vai ter uma série do Mestre Kim no passado. Gente, não vai ter. Vai ser a série do Miyagi, e dentro da série do Miyagi a gente vai ter esses personagens, porque essa galera é da mesma época do Sr. Miyagi. O Sato, o Mestre Kim, todas essas galeras, né, o Claremont também lá do Sekai Tekai, tudo isso a gente vai descobrir na série prequel do Sr. Miyagi. E já que eu citei aqui o nome do Claremont, né, o cara que o Sr. Miyagi supostamente aniquilou no Sekai Tekai, essa é outra pergunta que Cobra Kai não respondeu, né, no final das contas. Afinal, Daniel começou a se sentir em conflito, né, sobre o Sr. Miyagi e suas lições na sexta temporada, quando ele descobriu dois detalhes graves sobre o seu passado. Primeiro, que o Miyagi ele foi preso por agredir um homem, e segundo, que um de seus oponentes no Sekai Tekai também morreu enquanto lutava contra ele, né. Porém, a parte 3 da sexta temporada revelou que o Miyagi foi preso quando usou seu karatê em um homem que tentou roubar o colar de sua esposa. E o Daniel encontrou conforto nessa revelação porque percebeu que o Sr. Miyagi não tinha más intenções e só enfrentou problemas legais depois de usar o seu karatê para defender sua honra. Sendo que a filosofia básica do Miyagi é o quê? Karatê serve para defesa, para autoconhecimento, para equilíbrio. E o Miyagi se defendeu da sua esposa nesse momento. Porém, a série estabelece a inocência do Sr. Miyagi em seus momentos finais, né? Mas nunca mergulha nos detalhes de sua história no Sekai Tekai. E os registros do torneio revelam que o oponente do Miyagi, né, o Claremont, ele morreu durante uma luta contra o Miyagi. Então, será que a morte desse cara foi um acidente? Será que o Sr. Miyagi não queria fazer isso? Então o Miyagi ele foi agressivo demais durante essa luta? Porque foi dito também em alguns vazamentos que o Sr. Miyagi, né, isso daí a gente vai ver muito no filme Karate Kid Legends, que vai estrear nos cinemas em maio deste ano, que o Sr. Miyagi no passado ele também praticava o estilo do Cobra Kai, não apenas o Miyagi-Do. Então será que na juventude o Miyagi praticava o Cobra Kai e ele foi muito agressivo com esse tal do Claremont, a ponto de matá-lo no Sekai Tekai? Ou seja, são muitas perguntas que a sexta temporada simplesmente não nos respondeu. E novamente eu acredito que todas essas perguntas em torno do Sr. Miyagi e das pessoas da época dele, como Sato e principalmente o Mestre Kim, serão respondidas na série prequel do Sr. Miyagi, que a qualquer momento ela deve ser anunciada pela Netflix. Cara, fiquem ligados aí, tá? Eu acho inclusive que ano que vem, talvez no final do ano que vem, seja a estreia oficial dessa série, tá? Eu tô supondo aqui. E puxando um gancho aqui dessa pergunta, cara, por que que o Sr. Miyagi ele lutou no Sekai Tekai, né? Porque os ensinamentos que ele passou pro Daniel é que o karatê não servia pra torneios, pra ganhar troféus. Ele disse isso pro
Daniel lá em 84. Só que o Miyagi, ele lutava no Sekai Tekai, né? Então, pera aí, que história é essa, seu Miyagi? Explica pra gente melhor isso aí. Karatê não era só pra defesa? Por que você queria ganhar troféu com o negócio de Karatê? Pois Daniel, Johnny e seus alunos tiveram uma longa jornada atrás deles antes de terem a oportunidade de competir no Sekai Tekai, né? E uma série de eventos imprevisíveis e desenvolvimento das histórias os levaram ao torneio internacional, né? O que torna difícil não se perguntar qual era a história de fundo do Sr. Miyagi antes dele conseguir um lugar como um dos competidores do Sekai Tekai. Sendo que a sexta temporada de Cobra Kai tenta adicionar mais profundidade à narrativa de Daniel e revelar a história sombria do Sr. Miyagi no Sekai Tekai. Só que a série nunca nos explicou, nunca foi a fundo nessa história do Sr. Miyagi no Sekai Tekai, né? Por que ele decidiu competir? Será que ele foi motivado por alguém? Quem eram as amizades do Miyagi naquela época? Será que ele foi influenciado a participar do Sekai Tekai? Porque o Miyagi desenvolveu essa filosofia de que Karatê não serve para torneios, e sim para equilíbrio e defesa. Então, por que no passado ele decidiu competir? Será que o Miyagi ele venceu alguma vez o Sekai Tekai? E esse momento aí da morte do Claremont, será que o Miyagi ele foi desclassificado? Será que nessa edição ele acabou vencendo? O que aconteceu? E com tantos aspectos da história de fundo do Sr. Miyagi deixados descobertos, um spin-off focado no personagem seria a adição perfeita para a franquia, né? Outra perguntinha que a série deixou em aberto, tá? Apesar daquela mega explosão, é se Chris e Terry Silver realmente conseguiram sobreviver à explosão daquele iate. Tanto o ator do Chris, que é o Martin Cove, quanto um dos criadores de Cobra Kai, que é o John Hurwitz, eles já falaram a respeito, tá? Afinal, o John Chris, ele trilhou o caminho da redenção na parte 3 da sexta temporada, após se responsabilizar pela morte do Kon. E em contraste, Terry Silver se recusa a mudar seus caminhos, apesar de ter um relógio correndo sobre sua cabeça, né? Isso leva a um conflito final entre os dois personagens, onde Chris decide deter o Silver antes que ele machuque o Johnny de alguma forma, né? E embora Chris inicialmente pareça ter a vantagem, Silver consegue dominá-lo e quase o sufoca até a morte. Só que o Chris decide fazer um sacrifício final ao incendiar o iate do Silver. Então uma explosão destrói o barco em que Chris e Silver estavam, sugerindo que ambos os personagens estavam mortos. Só que como a série não revela explicitamente seus destinos, é difícil não questionar o que aconteceu com eles, né? Sendo que após a morte, especialmente do Chris, a gente não viu a reação dos outros personagens de Cobra Kai. Então o Johnny, por exemplo, como é que o Johnny reagiu a essa notícia da morte do Chris? O Johnny, um episódio atrás, ele tava chorando e abraçando o Chris. Teve a redenção. Então e aí? Por que não teve a reação do Johnny? Será que é porque o Chris sobreviveu e não teve velório? E é aquela coisa, né, meus amigos? É a regra universal de todas as séries. Se não tem corpo, não tem morte. Não adianta, essa regra funciona e ela é universal. Sendo que o ator do Chris, o Martin Cove, ele postou em suas redes sociais esse emote, né, com o bot salva-vidas, dando a entender que o Chris realmente escapou, que ele sobreviveu. Sendo que tanto Martin Cove quanto John Hurwitz, né, um dos criadores de Cobra Kai, eles confirmaram em entrevistas que eles realmente chegaram a filmar uma cena em que o Chris, ele estava vivo, lendo um jornal que se perguntava onde estava Terry Silver. E finalmente a gente tem uma imagem desse jornal, tá? Já foi vinculado por aí, vocês estão vendo na tela, e essa cena foi gravada, ela existe. Agora, outra perguntinha também que eu preciso fazer é se vocês já deixaram a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito de Cobra Kai para comentar aqui ainda, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Cobra Kai, faz tudo isso, que é nóis. Nice. Outra perguntinha que essa daí sim, Cobra Kai não conseguiu responder e nem vai de forma alguma, nem agora, nem no futuro, não adianta, é se a vitória do Johnny contra o Wolf na final do Sekai Tekai faz do Johnny um lutador melhor do que o Daniel. Quem é melhor entre os dois? A série acabou e eles não responderam. Afinal, Daniel e Johnny enterraram suas rixas e resolveram seus problemas no final da quinta temporada. E embora eles enfrentem alguns contratempos ao treinar seus alunos juntos, né, nos arcos de abertura da sexta temporada, mas eles nunca acabaram voltando à antiga rivalidade. E devido a isso, Cobra Kai não apresenta nenhum confronto individual entre os dois personagens, né? Só que como a rivalidade dos dois serviu como ponto de partida, né, para toda a franquia Karate Kid e também o início de Cobra Kai na primeira temporada, os fãs sempre discutiram sobre quem entre eles é o melhor lutador. E considerando a história da franquia, se a gente pegar todos os momentos em que Johnny e Daniel saíram na mão, e foram vários, parece que cada um levou a melhor em um momento, né? Só que nunca teve uma luta definitiva, aquela luta pra cravar, tipo, ó, Johnny é o melhor, ou então Daniel é o melhor. E eles tiveram oportunidade agora na sexta e última temporada, né? Tanto é que eu vivia dizendo pra vocês que o meu encerramento ideal da série Cobra Kai, a última cena do último episódio de Cobra Kai seria Johnny e Daniel lutando um contra o outro, nesse caso uma luta amistosa, né, entre amigos, e aí talvez decidiria quem seria o melhor lutador, mas não aconteceu, né? No entanto, faz sentido, né, que a parcela final da temporada se concentre mais na redenção do Johnny do que essa briga, né? Já que Johnny consegue derrotar um lutador muito mais jovem e habilidoso na divisão do Sekai Tekai, que é o Wolf.
Wolf. Então será que graças a isso, ao fato do Johnny ter vencido o Wolf, que é um cara que é muito mais jovem, ele é mais forte, mais habilidoso, mais eficaz, já venceu o Sekai Taikai 3 outras vezes, será que o fato do Johnny ter conseguido essa façanha faz dele um lutador melhor que o Daniel? Será que o Daniel teria conseguido derrotar o Sensei Wolf como o Johnny fez? E cara, Cobra Kai é covarde nesse sentido, né? Porque eles nunca conseguiram definir quem é o melhor lutador. E na luta entre ambos na quarta temporada, que era justamente pra ser o tira-teima, os dois se nocautearam ao mesmo tempo e a luta terminou em empate. Ou seja, o roteiro de Cobra Kai não consegue definir quem é o melhor lutador, não consegue definir uma luta em que um vença, desde 84, onde Daniel venceu oficialmente. Mas e aí, pra vocês, quem é o melhor lutador entre Johnny e Daniel? E só lembrando pra vocês que eu já fiz um ranking dos melhores senseis de Cobra Kai, na minha opinião, e eu vou estar deixando o card aí, tá? É só vocês clicarem e descobrirem quem eu coloquei em primeiro entre Johnny e Daniel. Outra pergunta sem resposta, na verdade essa daqui até que teve uma resposta, mas eu não considero porque é muito fajuta, é como que o John Kreese, ele conseguiu ir de um país ao outro sem ser pego, porque ele era um fugitivo da polícia. Pois apesar de ser um fugitivo, o Kreese de alguma forma conseguiu viajar para Barcelona para participar do Sekai Taikai. E na parte 3 da temporada, ele até conseguiu retornar ao vale sem cruzar o caminho de nenhuma autoridade, né? Então essa facilidade com que ele viajava de uma parte do mundo para o outro, e até mesmo aparece publicamente como sensei de um dojo para um grande torneio internacional, não faz sentido para mim até hoje, tá? E a 6ª temporada de Cobra Kai não se preocupa em explicar como que o Kreese desfruta de tanta liberdade, apesar de estar em fuga, né? Só que com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na história, a série deu aos espectadores uma razão sólida para ignorar esses detalhes bizarros, né? Porque foi dito na 6ª temporada, se não me engano na parte 2, né, na conversa que o Johnny teve com o Kreese lá no jantar, que o Kreese ele tinha uns contatos, né, de uma galera das antigas, lá do tempo do Vietnã, talvez, e aí eles deixaram, né, o Kreese passar de boa. Gente, pera aí, pô, isso daí é uma desculpa fajuta, né? O Kreese fugiu da prisão, pô. Independente se ele é inocente ou culpado, ele tava cumprindo uma sentença, e ele fugiu, ele se tornou um criminoso fugitivo, pô. E o mesmo serve pro Terry Silver, né? Só que no caso do Silver até faz mais sentido, né? Porque foi dito que o Silver usou todo o dinheiro que ele tinha com os advogados para poder escapar da prisão. Só que mesmo assim, Cobra Kai não nos deu uma resposta concreta sobre esse lance do Kreese. Mas e aí, meus amigos, tem alguma outra resposta que Cobra Kai deixou em aberto nessa 6ª temporada? Alguma perguntinha? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!